Fala pessoal, hoje eu vou estar mostrando para vocês a nova ferramenta aqui do site da Ratinhos, que é a ferramenta Teste de Evolução. Essa ferramenta serve para que vocês possam estar testando, né, o nível de evolução do jogador, se é uma evolução boa, se é uma evolução ruim, para determinar o quão facilmente, né, ele ganha atributos ao realizar treinamentos com ele, né. Então, com base no resultado desse teste, você vai saber se vale a pena você gastar recursos com esse jogador ou não, né? Saber quanto de recursos você vai gastar nele, caso você queira fazer um treinamento, beleza? Lembrando que essa ferramenta do teste de evolução, ela é exclusiva para os membros da Ratinhos e assinantes, né? Então você precisa estar logado para poder acessá-la. A ferramenta do teste de evolução você pode acessar aqui na tela principal, né? Ou você pode acessar ela também em alguns outros locais que eu vou estar mostrando mais para o final do vídeo, beleza? Bom, vamos acessar ela aqui. Assim que você abre, né, já abre essa tela simples aqui, né, pedindo algumas informações do jogador que você quer testar a evolução, beleza? Bom, vamos abrir o jogo aqui. Eu estou aqui com essa conta, é uma das minhas contas suportes, né? Que eu identifiquei aqui alguns jogadores, né, que eu posso estar exemplificando, né, para gente estar exemplificando o uso dessa ferramenta. Bom, eu vou estar exemplificando com esse jogador aqui, né, eu vou preencher lá os dados dele, então o nome dele é Gomes Lima, idade dele, ele tem 19 anos, ok? Posição, apenas meio campo, certo? Classe, ele não tem nenhuma classe, né? Se ele tivesse alguma classe, eu colocava aqui, mas como ele não tem nenhuma. E nível de evolução, por enquanto, desconhecido, né? Não sei qual é o nível de evolução dele, então vou clicar aqui em testar, certo? Assim que você clica em testar, né, o teste de evolução, ele vai te apresentar aqui para você selecionar qual método que você deseja utilizar para estar testando o nível de evolução. São três métodos diferentes. Vou explicar, vou exemplificar como que usa cada um, né? Mas vamos lá. O primeiro é o método de HE. O método de HE, ele é um método mais simples, né? Que ele consiste em você ativar nesse jogador um treinamento de uma nova habilidade especial, né? Que é um HE, né, igual esse aqui já tem o driblador, ou uma nova posição, né? Então você ativa o treinamento, né? Disso e aí você avalia, né, quantos pontos ele ganha, né, ao treinar, quantos pontos ele ganha de HE ou de posição. Ele é um método mais simples, né, mas ele possui algumas limitações, né? Então ele só funciona caso, vamos lá, você precisa de usar um exercício que seja muito difícil, né? Que só existem três no jogo, que é o contra-ataque rápido, o academia e o arrancada, né? Então você tem que ter um exercício muito difícil desbloqueado e no nível classe mundial, que é quando tem esse troféuzinho aqui, né? Alô, nível classe mundial. Então, se você tiver pelo menos um desses três exercícios, né? Academia, arrancada ou contra-ataque rápido no nível classe mundial, no caso aqui eu tenho todos os três, aí você pode utilizar. Se você não tiver nenhum dos três no nível classe mundial, você não pode usar esse teste de HE para nenhum jogador. É inviável de utilizar, beleza? Além disso, né, o seu jogador que você vai testar, que no caso aqui é o Gomes Lima, né? Ele tem que ter 21 anos ou menos, né? Então esse aqui eu posso utilizar esse método, né? Porque ele tem 19, mas se ele tivesse 22, 23, qualquer idade acima de 21, não pode usar esse método, tá bom? E esse método você também só pode utilizar se a média dos atributos daquele treinamento, daquele exercício que você vai usar, tiver abaixo de 80%, né? Isso aí eu vou mostrar mais certinho daqui a pouco. Mas a princípio, né, eu tenho os exercícios ali classe mundial, a idade é menor que 21, então a princípio eu posso utilizar. Então vamos lá, eu vou selecionar aqui no método de HE. E outro detalhe também, né? Como você tem que ativar o treinamento de uma habilidade especial ou de uma posição para poder fazer esse treinamento, então ele tem que ter, né, disponível para você ativar isso, né? Então, no caso aqui, ele já tem habilidade especial, eu não consigo, mas ele não tem três posições, então eu consigo ativar aqui para ele treinar uma outra posição, então eu consigo fazer com ele. Agora, por exemplo, com esse goleiro aqui eu não conseguiria, né? Porque ele já tem habilidade especial e eu não consigo colocar outra posição nele, né? Porque goleiro só pode ter uma posição, né? Ou se não, por exemplo, esses aqui, né? Ele já tem habilidade especial e já tem três posições, então também não posso. Também não poderia por causa da idade, mas nem se fosse jovem eu poderia, beleza? Bom, vamos lá então, né?
Eu vou selecionar aqui o método de HE, beleza? Aí, em seguida, ele pede para você selecionar um exercício, né? Lembrando aqui que ele deve ter a média abaixo de 80 e ser nível classe mundial, certo? Vamos analisar aqui os atributos do jogador. Como os atributos dele estão tudo abaixo de 80, então eu tenho certeza que ele pode fazer qualquer um deles, né? Mas, por exemplo, vamos supor que ele tivesse 100 de condicionamento, tá bom? E 80 de força. Se esse fosse o caso, o que não é, eu estou só exemplificando, né? Para a academia, eu não conseguiria utilizar, né? Por quê? Porque a média do exercício já está 90, né? E ele só pode ser no máximo 80, entendeu? Então, vocês vão colocar aqui os atributos, né, do exercício para poder confirmar que está abaixo dos 80, né? No caso da academia aqui, vamos lá, na verdade o condicionamento é 61 e a força é 36. A média está em 48, então está tranquilo, dá para utilizar esse método tranquilamente. Então, vou selecionar esse treinamento aqui, academia, beleza? Então, aqui ele dá as instruções aqui, né? Primeiramente, você ativa, né, o treinamento de uma habilidade especial ou posição. Então, vamos lá, como ele já tem habilidade especial, eu vou colocar para ele treinar aqui DMC, volante. Pode ser qualquer posição, tá, gente? Qualquer habilidade especial, isso aí não tem regra, pode ser qualquer um. Beleza, ativei aqui para ele treinar DMC. Em seguida, monte o treinamento somente com o seu jogador de teste e insira 6 do exercício academia. Então, eu vou selecionar aqui somente ele, né? Que é o meu jogador de teste. E nos exercícios aqui eu vou colocar 6 vezes academia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza. Em seguida, você vai realizar esse treinamento 7 vezes. E a cada repetição, ele vai ganhar de 0 a 3 pontos, né? Daquele HE ou posição que você colocou para treinar. E aí você vai registrar essa quantidade por sessão bem aqui nesse campo, tá bom? Então vamos lá, eu vou realizar a primeira sessão. Ele deu um ponto só, tá bom? Vou realizar aqui mais uma sessão. Na segunda, ele também deu só um ponto. Na terceira, ele deu 2 pontos, ó. Né? Ele deu 2 pontos de posição. Deixa eu recuperar ele aqui. Na quarta, ele deu só um ponto. Na quinta, 2 pontos novamente. Na sexta, um ponto. Beleza. E por último, na última sessão, 2 pontos. Certo. Então, ele deu aqui, né, o resultado do teste como normal, né? Então, esse jogador ele tem uma evolução normal, né? Deixa eu concluir aqui, né? Então, vocês podem ver, né, que são 7 níveis de evolução, né? E ele está aqui num nível normal, né? Que não é um nível muito bom, né? O ideal seria aqui fenômeno, né? Que é o melhor, ou excelente, ótimo, né? Talvez até o bom, o normal já começa a ficar não muito bom, né? Então esse jogador provavelmente eu não treinaria ele, né? Porque ele gastaria muito recurso para que eu pudesse realizar o treinamento dele. Beleza? Bom, deixa eu limpar aqui o nível de evolução, voltar para desconhecido, para que eu possa mostrar então os outros métodos, tá bom? O segundo método é o método de atributos, né? O método de atributos ele é um pouquinho mais complexo, né, que o método de HE, que ele consiste em fazer o quê, né? Você vai analisar como que estão os atributos dele, né? E aí você vai fazer o mesmo treinamento diversas vezes e avaliar como que ele vai ficar no final. E aí, com base, né, em quantos treinamentos você fez e em quanto que ele evoluiu, você vai saber, né, qual que é o nível de treinamento dele, né? Ele é um pouco mais complexo e ele não nem sempre gera um resultado muito confiável, por causa que esse método ele pode gerar alguns erros de arredondamento, né? Então ele não é um método assim muito confiável, beleza? Mas qual que é a vantagem desse método, né? Ele é razoavelmente ali simples, né, comparado com o avançado que eu vou mostrar depois, e ele não tem tantas restrições, né? Então ele não precisa de ser exercício muito difícil, ele não precisa de ser exercício de classe mundial, não precisa ser jogador jovem, você pode fazer jogador de qualquer idade, né? Então, quais são as restrições que tem? A única restrição que tem é que o jogador ele não pode estar no 180 de geral, né? Porque no 180 ele para de ganhar atributos, então não tem como você fazer um teste de ganhar atributos. E você não pode usar um treinamento que já esteja
limitado, né? Que já esteja mais do que 180 a média daquele exercício, né? Então, são essas as únicas limitações. Então, esse teste, você pode usar ele, esse método, você pode usar ele em mais situações, beleza? Bom, vou selecionar aqui esse método. Aqui ele pede também para você selecionar um exercício, tá bom? Você pode selecionar qualquer exercício aqui, né? Tem todos os exercícios aqui. Porém, né, ele pede aqui para você dar preferência para exercícios de maior intensidade, né, que é a maior dificuldade, então exercício muito difícil, né? Evita usar do médio para baixo, tá bom? E com menor média, né? Que quando você insere aqui os atributos, né, deu um valor menor aqui na média, né? Então, não recomendo usar médio para baixo, né? Médio fácil ou muito fácil, e nem recomendo usar se passar ali da média dos 140, né? Usa no máximo ali até uns 140 de média que é tranquilo, né? A não ser que não tenha, né? Se não for possível, aí você usa o que der, né? É mais para facilitar o teste, tá bom? É, vamos ver, eu vou fazer aqui com arrancada, pode ser, né? Porque aqui como ele tá baixo em tudo, não tem muita escolha, não tem muito o que escolher. Vou colocar aqui, ele tem 65 de drible, 61 de condicionamento e 66 de velocidade. Média 64, né? Tá uma média baixa, é uma intensidade alta, então vou usar esse aqui, beleza? Lembrando, pessoal, que é muito importante colocar aqui os atributos certinho antes de começar o teste, tá bom? Senão ele não vai dar o resultado correto, beleza? Bom, coloquei ele, selecionar. Primeiramente aqui, vocês vão colocar o nível do exercício, né? Então, o exercício arrancada, o meu aqui, como eu já mostrei para vocês, ele deixa eu mostrar aqui. O arrancada, ele é classe mundial, né? Então, eu deixo aqui classe mundial mesmo. Se ele for de outro nível, é só selecionar aqui, beleza? Bom, vocês vão fazer a mesma coisa lá que no outro método, né? Vocês vão montar um treinamento somente com um jogador de teste e vai inserir 6 do exercício escolhido, que no caso aqui é o arrancada, beleza? Então eu vou tirar as academia, vou colocar arrancada. Beleza? Então somente o jogador de teste e arrancada. Ótimo. E aí vocês vão realizar esse treinamento diversas vezes e a cada repetição vão atualizar aqui, né, a quantidade de sessões que realizou e quais os atributos que ele ficou após essa sessão, né? Então, antes de eu começar, deixa só eu curar aqui o jogador e pausar também aqui o treinamento, né? Porque ele treinando, ele não vai ganhar atributos, né? Então, ele treinando a posição, ele não vai ganhar atributos. Então, eu vou pausar aqui para ele voltar a ganhar atributos, beleza? Beleza. Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui a primeira sessão. Então, vamos ver aqui. Então, já realizei uma sessão. Vou mudar aqui para 1, né? E aqui ele ganhou 2 de drible, então foi para 67, 2 condicionamento e 2 velocidade, então foi para 63 e 68. Beleza, resultado do teste ainda está desconhecido, então vou continuar, tá bom? Vou seguir aí até ele encontrar algum resultado. Vamos lá, segunda sessão, ele ganhou 2 dribles, 2 condicionamentos e 1 velocidade. Então, segunda sessão, 2 dribles foi para 69, 2 condicionamento foi para 65 e 1 velocidade foi para 69 também. Ainda está desconhecido, vamos fazer mais um. Beleza, ele ganhou 2 de cada de novo. Então, 3 sessões, 2 dribles 71, 2 condicionamentos 67 e 2 velocidades 71. Ainda está desconhecido, eu vou de novo. Ele gasta aí cerca de 5 sessões, tá? Para poder dar algum resultado, né? Esse método aqui, ele gasta cerca de 5 sessões. Pode ser que demore mais dependendo do exercício que você escolher, tá bom? Deu 2 de novo em cada um, então 4 sessões, mais 2 drible, mais 2 condicionamento e mais 2 velocidade, ainda desconhecido. Vamos fazer aqui a quinta sessão. Ele deu 2 de cada de novo, né? Então 5 sessões, ele deu 2 drible, 2 condicionamento e 2 velocidade, tá bom? Vamos conferir aqui os atributos. Então, drible 75, condicionamento 71, velocidade 75. Beleza. Aqui vocês podem ver que ele já deu um resultado de teste bom, né? O teste que eu fiz com HE, ele deu o resultado normal, né? Então vocês podem ver que aqui já deu uma diferença nos resultados do teste. Mas se for olhar, é uma diferença pequena, né? Porque se vocês forem ver, né? Vou dar concluir aqui. O normal e o bom, eles estão bem do ladinho ali um do outro, né? Então,
é tranquila essa confusão. Mas como eu já disse, esse segundo método, que é o método de atributos, ele pode gerar erros de arredondamento. Então, nesse caso, que eu fiz esses dois testes, em qual que eu confio mais? Eu confio mais no primeiro teste, que é o de HE, né, que deu o resultado normal. Esse teste de atributos, ele pode dar erros de arredondamento. Então, esse bom dele, provavelmente é um errinho de arredondamento ali que era para ele ter puxado por normal, mas ele puxou para o bom, beleza? Mas, de qualquer forma, eu já sei que ele está mais ou menos aqui nesse meio, né, entre o normal e o bom. Beleza? Bom, eu vou fazer aqui agora o último método, né, para mostrar para vocês, que é o método avançado de atributos, tá bom? O que é o método avançado de atributos? Ele é parecido com o método de atributos, tá bom? Só que ele é mais complexo, né? Ele busca fazer algo mais exato, né? Então, o método avançado de atributos, ele dá mais trabalho para você fazer ele. Vocês vão ver ali que você tem que fazer algumas coisinhas a mais. Porém, traz um resultado muito mais preciso e confiável, né? Muito mais do que os outros dois, tá bom? Então, caso realizado corretamente, o melhor método é o método avançado de atributos, tá bom? E ele tem as mesmas restrições que o método de atributos, né? Então, a única restrição dele é o jogador não pode estar limitado no 180 e nem o exercício que você for fazer pode estar limitado no 180, porque senão o jogador não vai ganhar atributos, né? Então, ele é um método que ele tem a vantagem desse aqui, que é não ser tão limitado, mas ele é melhor porque ele traz um resultado mais preciso, né? Então, vamos lá. Vou exemplificar ele aqui agora. De novo, ele pede para você selecionar um exercício, né, para esse método. Você pode escolher qual que você quiser, mas igual o método do atributo, o básico, ele também pede para você dar uma preferência aqui para exercício de maior intensidade e menor média para facilitar o teste, beleza? Então, como o primeiro eu usei a academia e o segundo eu usei a arrancada, nesse aqui eu vou usar o contra-ataque rápido, vai, só para dar uma diversificada, tá bom? Então vamos lá, deixa eu abrir aqui o jogador aqui de novo, Gomes Lima. Deixa eu colocar os atributos dele aqui. O passe tá 62, cruzamento tá 10, finalização tá 25 e criatividade 62. Média tá quase 40 aqui, então tá de boa, né? Tá uma média baixinha, exercício com uma intensidade bem alta, então é uma boa utilizar esse exercício. Vou selecionar ele aqui. Primeira coisa, de novo, coloca aqui o nível do exercício, tá bom? O meu aqui, né, é o contra-ataque rápido, né? Isso, o meu aqui é muito difícil, então tá ótimo. Então você vai colocar o seu jogador e vai colocar 6 do treinamento que você escolheu, né? Do exercício que você escolheu, que é o contra-ataque rápido, beleza? Aí você vai realizar o treinamento com o jogador, né? E aí você vai fazer o quê? Você vai notar que aqui, ó, ele tá falando, ele vai te dar um atributo, né? Ele vai escolher um atributo para você focar. Nesse caso aqui, ó, ele mandou focar no passe, tá bom? Então o que que você vai fazer? Você vai anotar aqui embaixo em qual dos 6 exercícios que você colocou que ele vai pegar passe, entendeu? E você vai preenchendo até ele chegar em alguma conclusão, né? Então vamos lá, vamos começar aqui. Vou fazer o primeiro treino. Aqui eu não vou pular, tá? Pra eu ver. Olha só, ele ganhou passe no primeiro exercício, tá bom? Vamos ver aqui. Aqui, ó. No quarto, ele ganhou de novo. E acabou. Então ele ganhou um no primeiro e um no quarto. Então vem aqui, ó, exercício 1, coloco aqui. Exercício 4, coloco um aqui, beleza? Agora vamos lá para a seção 2, né? Que ele ainda não chegou em nenhum resultado. Vamos para a seção 2. Deixa eu curar ele aqui. Beleza. Seção 2, vamos lá. Ó, ele ganhou de novo no 1 e no 4. E é isso, de novo no 1 e no 4. Ainda não chegou a nenhum resultado, né? Esse teste que ele costuma dar resultado mais rápido, ele dá em cerca de 3 sessões mais ou menos, depende, né, do exercício que você escolher. Ó, deu no primeiro de novo e no quarto. Tá mantendo esse padrão aí, né, no primeiro e no quarto. Então, no primeiro e no quarto. E aqui ele deu um resultado agora. Só que aí vocês podem ver, né, que ele não deu um resultado, né, conforme os outros dois, né, que falavam um daqueles 7 níveis lá, né.
ele deu um resultado aqui em porcentagem. O que que é essa porcentagem? Vamos passar o mouse aqui que ele explica. Né? Ele fala aqui que o método avançado de atributos ele não retorna um dos 7 níveis de evolução comumente utilizados, né? Que são esses 7 que está aí embaixo: terrível, ruim, normal, bom, ótimo, excelente, fenômeno. Né? Ao invés disso, ele retorna um valor em porcentagem, né? Que indica o quão facilmente esse jogador ganha atributos. Né? Então, obviamente, quanto maior o valor da porcentagem, melhor é esse jogador, tá bom? E aí você pode ter uma base aproximada, né, comparando a tabela, o valor com a tabela que está mostrando ali. Né? Então vocês podem ver ali, ó, que o resultado do primeiro teste, que é normal, ele corresponde, né, a um valor de aproximadamente 46%. Já o resultado do segundo teste que eu fiz, né, que deu bom, ele deu um resultado ele representa, né, uma porcentagem de aproximadamente 50%. Né? E o resultado que eu obtive nesse retornou 48,2%. Né? Então isso até explica um pouquinho do porquê, né, que cada teste que eu fiz retornou um resultado. Né? Porque esse jogador ele não está exatamente nem no normal e nem no bom. Ele está ali mais ou menos no meio do caminho. Né? Se você for olhar por esse terceiro teste, a gente conseguiu concluir isso. Né? Então, na verdade, ele não é nem normal nem bom. Ele está ali no meio do caminho. Né? Ele pode ser considerado qualquer um dos dois, tá bom? E aí, né, se vocês quiserem obter um resultado mais preciso, vocês podem, tá? Tanto por esse método quanto por anterior, vocês podem continuar fazendo o teste mais sessões para poder obter um resultado mais preciso, tá bom? No anterior eu não fiz isso, né, para exemplificar, mas vocês podem, né? Por exemplo, vamos fazer mais uma sessão aqui só para confirmar, né, o que a gente está vendo aqui. Vamos ver aonde que ele vai obter passe. Obteve no primeiro, obteve no quarto. Acho que vai manter, porque está mantendo esse padrão. No primeiro e no quarto. Manteve aí 48,3, né? Se vocês tiverem o resultado que vocês não confiam muito, vocês podem continuar fazendo aqui, né? Que ele vai deixando você colocar sessão após sessão, até você... Ele vai arredondando o número aqui, né? Vai deixando cada vez mais preciso quanto mais sessões você fizer. Beleza? E é isso, né? E aí, se você concluir aqui, ó, vocês podem ver que ele fica aí com esse nível de evolução, né? 48,3, né? Então, é um resultado diferente, mas né, que você tem ali uma base, né? Ele está entre o bom e o normal, beleza? Só um detalhe sobre esse método, tá bom? Deixa eu colocar só uns valores fictícios aqui para chegar aqui de novo. Ele só aparece outra seção, né? Uma linha com outra seção, quando você coloca algum valor na seção anterior, tá bom? Então, se por algum acaso acontecer de você não ganhar nenhum atributo em nenhum dos 6 exercícios, né? No caso aqui do passe, se você não ganhar passe em nenhum dos 6 exercícios, você só coloca um 0 aqui em qualquer uma das 6 casas para ele abrir a segunda sessão, beleza? Então é só seguindo assim que ele vai liberando as casas para poder estar fazendo o teste, beleza? Bom, pessoal, aqui, né, da ferramenta é isso, né? E agora eu vou estar mostrando para vocês aqui outros lugares, né, que vocês podem estar utilizando essa ferramenta, né? Porque aqui, né, vocês vão fazer esse teste, né, mas vocês não vão salvar o resultado desse teste em lugar nenhum, né? Você só vai fazer o teste, vai ver o resultado ali e pronto, né? Porém, né, se vocês vierem aqui, né, em clubes, abrir o clube registrado de vocês, né? Vocês forem aqui em jogadores, né? Aqui no cadastro, vocês cadastram, né, o nível de evolução do jogador para ficar salvo, né? Só que se você não sabe qual é o nível de evolução dele, né, ele abre aqui para você poder testar diretamente aqui agora, né? Então, se tiver desconhecido, como por exemplo desse zagueiro meu aqui, eu não sei qual é o nível de evolução dele. É só clicar aqui em testar, né, e aí você faz o teste aqui normal, né? Eu vou só colocar qualquer valor fictício aqui só para mostrar. Então, olha só, eu coloquei qualquer valor fictício aqui, tá bom? Só para demonstrar. Ele deu um resultado ótimo, né? Então, se eu clico aqui em concluir, ele marca o ótimo aqui, né? Então, quando eu salvo, ele fica salvo, né? Então, eu posso estar fazendo o teste, né, diretamente aqui para poder já fazer o teste e já
salvar aqui o jogador, né? Isso também vale aqui para quando eu estiver cadastrando um jogador novo, né? Comprei um jogador novo, vou cadastrar ele no site, né? E você insere aqui, né, o nome, idade, posição, classe, aí o nível de evolução. Não sei, vamos testar aqui. Mas você vai e testa, né? Deu erro porque eu tenho que inserir as outras informações. Isso aí serve pro outro método também, né? No outro método ele dá aquele resultado em porcentagem, ele salva o valor em porcentagem, beleza? Isso aí é normal, beleza? Deixa eu salvar aqui desconhecido, que na verdade eu não sei o nível de evolução dele. E além disso, né, vocês também podem utilizar o teste de evolução direto do simulador, né? Então vamos supor que vocês vão simular um jogador que não está registrado no time de vocês, né? Então vocês vêm aqui e inserem jogador manualmente, né? Então vocês colocam aqui o nome dele, a idade, a posição e tal, né? Aí vocês vão fazer lá o treinamento dele. Deixa eu só colocar qualquer valor aqui, só para demonstrar, tá? E aí vocês vão fazer aqui o treinamento dele, vou fazer tal treinamento e tal. Se você não colocar o nível de evolução, ele não vai falar, né, quantas sessões você vai gastar, quantas maletas você vai gastar, né? Então, se você quiser, você pode fazer aqui, né, o teste de evolução diretamente aqui, né? Você faz o teste aqui, feito o teste aqui, ele vai, assim que você concluir, né? Deu um resultado ruim. Você clica aqui em concluir, aí ele já vai saber que o nível de evolução dele é ruim, ele já vai calcular as sessões e as maletas, né, com base nesse nível de evolução que você fez o teste, beleza? Então vocês podem fazer direto no simulador de treinamento, direto nos jogadores de vocês que estão registrados aqui, né? Ou vocês podem, né, caso queira testar só um jogador aleatório, né, sem querer guardar nada, vocês podem testar aqui pela tela de teste de evolução, beleza? Então é isso, pessoal, que eu queria estar mostrando aí para vocês, beleza? É, façam bom uso do site, se tiverem qualquer dúvida, estou à disposição e até a próxima.